Paz do Senhor. Paz do Senhor, bispo. Paz do Senhor, tá me ouvindo bem? Perfeito. Vou colocar o microfone aqui para ficar melhor. Paz, boa noite. A paz, tudo bom? Paz do Senhor. A paz. A paz. Paz do Senhor, de lonjão. Paz, boa noite. Silvia. Yes. Senhor. Ei, Pastorildo, olha aí, bispo. Ô, Silvia, que surpresa! Sim, pastor, eu participo toda semana, olha que loucura. Olha, eu não sabia, que legal, fico feliz. Sim. Ela é membro Delma, online. Pastora Delma é uma bênção na minha vida. Ela me pastoreia de longe, pastor, é uma bênção. A Muito querida querida. mesmo. Que beleza. Olha, que presente para aeroporto, né? Oh, uma benção mesmo. Uma bênção, é verdade. Toda quarta a gente está aqui, firme e forte. Que legal. Não sabia, não. Fiquei feliz de saber. É Tá morando nos verdade. Estados Unidos agora? Tô em San Agustín, na Flórida, pastor. Me casei novamente, depois de 9 anos de separação, de divórcio, e Deus me deu um presente de casar aqui com um homem de Deus, foi muito bom, está sendo muito maravilhoso. Que bom, Deus abençoe mais e mais. Amém, obrigada, pastor. Acompanho sempre as suas postagens no Instagram, sempre aí falando, né, sobre o Metodismo Livre, eu sempre acompanho. Que legal. Que bom, fico feliz de saber. E as amigas, tem umas amigas aí junto que a gente participa também, olha aí. Sil, Thaís, Cris. Você. Tem um bom número de pessoas já chegando aí. Que bom. Glória a Deus. Isso, o povo está entrando. Enquanto isso, já vou fazer a chamada. Ponto positivo, olha aí, ó. Verdade. Os primeiros que entraram vão ser os primeiros a responder as perguntas do bispo. É bônus. Eu que vou fazer pergunta? Que legal. Eu pensei que eu ia responder. Eu prefiro fazer pergunta. Ai, que bênção, bispo. Amei, fechado. Não, eu acho que o pessoal não vai querer que eu faça pergunta, não. Eles vão estar com medo das perguntas. Mas o assunto é fácil, né? O assunto é tranquilo. É um assunto Depois eu mando a prova. A gente vai começar. É só irmão Francisco entrando. Irmãos, vamos começar. Eu queria ler um versículo, né? Hoje é um dia, eu estava muito ansiosa, uma ansiedade boa, né? Pela nossa aula. Eu gosto muito de escola bíblica. Eu gosto muito de estudar a palavra, porque a palavra do Senhor nos protege, né? De doutrinas erradas, de caminhos que parecem bons, mas que nos levam à morte. Então, estou com meu coração muito grato por esse dia. Também muito grata pela vida do bispo, né, que aceitou prontamente estar conosco hoje para dar essa primeira aula. E nós vamos caminhar até novembro. O bispo vai ter até formatura do primeiro módulo. Quem sabe a gente não chama o bispo, né, para entregar o certificado. Olha só. Aí. Conta comigo. Amém. A palavra do Senhor no Salmo 136:1 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Com certeza você deve ter algo para agradecer hoje. Eu já falei do que eu estou agradecendo, né? Por essa primeira aula, agradecendo pela vida de vocês, agradecendo ao Senhor por esse novo tempo na Igreja do Aeroporto, e tem sido uma bênção e uma alegria para nós. Vamos orar, então? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus,
pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigada, Deus, pela tua misericórdia. Senhor, nós te agradecemos por esse primeiro dia de aula. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que o Senhor tem tantas coisas reservadas para nós, tanta coisa para nos ensinar, para nos alertar. E eu te louvo por isso. Te agradeço, Pai, pela vida de cada membro da Igreja do Aeroporto, por aqueles que estão visitando, por aqueles que vão assistir depois, ó Pai, esta aula. Obrigada, Deus, pela vida do bispo, Senhor. Muito obrigada, Pai. O nosso coração está grato a Ti, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir uma canção com o Tom e, na sequência, o bispo já tem a oportunidade. Boa noite, graças e paz. Amém. Vocês sejam bem-vindos, os discípulos. Estamos iniciando hoje a nossa escola. Tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoado. Vamos louvar a Deus? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, pois nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Pode seguir, pastor. Amém, louvado seja Deus. Nossa, gente, que bênção, né? Nós estamos com 33 participantes. Louvado seja Deus por isto. Eu queria passar para o bispo, o Choco vai colocar o senhor como anfitrião, tá bom? Para o senhor compartilhar a tela. O bispo, Eu acho que eu já estou. já Eu já tá, tô né? Eu conseguindo. deixei como eu outros consigo. participantes, tá bom? Não, eu já percebi que eu consigo. Ah, Muito então tá bom. bom, ótimo.
Muito Beleza, obrigado. Ó, valeu. casal simpático que nem a Delma e o Choco, é difícil encontrar, hein? Olha, a igreja está bem servida, né? Com os Eu sou líderes. madrinha, eu sou madrinha. Coisa boa de Deus. Gente, olha, falar sobre a graça de Deus. Se você olhar bem para as Escrituras Sagradas, você vai reparar o seguinte: tudo é graça de Deus, né? O que é que nós fizemos para merecer nascer? E, de repente, quando a gente nasce, a gente já nasce num contexto do mundo criado. Se a gente olhar ali para o Gênesis, veja todos os atos da criação de Deus. São atos de sua bondade, atos do seu amor, que revelam o seu poder, o seu cuidado, a sua providência. Ele prepara um verdadeiro jardim para depois criar os seres humanos. Isso é ato da graça maravilhosa de Deus, né? Que coisa extraordinária, generosa do nosso Senhor. Tudo ele fez por amor e por graça, por bondade. É um favor que nós não merecemos, não fizemos por merecer. É revelação da sua generosidade, do seu coração imenso, bondoso, gracioso. Deus é amor, essa é a essência de Deus. E do seu amor, dessa sua essência que é amor, provém todos os seus atos de graça, né? De misericórdia, porque aí vem a misericórdia, né? Somando-se à graça, vem a misericórdia. É dito que quando Jesus estava ali na cruz, com seus braços estendidos, numa de suas mãos, ele oferecia a graça. Na outra, a misericórdia. Elas se complementam. A graça é Deus nos dando aquilo que a gente nunca fez por merecer, aquilo que a gente não merece. E a misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós bem merecemos. Olha que coisa interessante. O bem que nós não merecemos, recebemos por graça de Deus. O juízo, a condenação, que por conta dos nossos pecados fizemos por merecer, Deus nos poupa por misericórdia. Está lá na cruz, seus braços estendidos, numa das mãos a graça, nos dando o bem que nós não merecemos. Todas as dádivas que nós não fizemos por merecer, e na outra mão, a misericórdia, nos livrando da condenação que era certa sobre nós, pecadores, não nos tratando segundo as nossas próprias obras, mas segundo a multidão das suas misericórdias. Então, tendo o jardim, tendo um mundo criado, todas as benesses, por graça, o homem pisa na bola, peca. E merece a condenação, merece o juízo. Repara bem ali em Gênesis as ações de misericórdia de Deus. Quando Deus encontra o homem e a mulher, envergonhados, se escondendo, fugindo de Deus, fugindo da condenação, fugindo do juízo, mas Deus os encontra. Há, sim, um comunicado de juízo ali. Mas, repara bem, todo o cuidado de Deus, Deus sacrifica um animal para dele fazer uma cobertura, uma roupa para cobrir o pecado, para cobrir a nudez, que agora estava exposta por conta do pecado, revelou-se algo indigno, algo assim. Deus providenciou roupa para eles, não é? E naquele momento em que Deus está também trazendo os juízos para o homem, para a mulher e para a serpente, uma promessa, que um descendente de mulher nasceria. E ele travaria uma nova batalha com essa serpente. A serpente morderia o seu calcanhar, mas ele trataria de pisar a cabeça da serpente e reverteria a maldição. Uma promessa do Gólgota,
que se cumpriu no monte chamado Caveira, ali no Calvário. Jesus travou uma batalha contra essa serpente, esse descendente de mulher. Ele foi ferido ali. Mas ele venceu. Ele pisa a cabeça da serpente. Paulo relata isso em Colossenses, capítulo 2, e diz que na cruz, Cristo triunfou sobre principados e potestades, os expôs à vergonha, cravou todo o escrito de dívida que era contra nós, ele pregou na cruz e nós fomos libertos. Então, um novo Adão, um descendente de mulher, uma nova batalha. E é interessante quando você lê o Evangelho de João, quando ele descreve ali os momentos da cruz, ele diz que ali, ao pé do Calvário, onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Olha só, um jardim. Uma mulher estava lá, Maria, aos pés da cruz. Um novo Adão, Jesus. Uma nova batalha, a serpente ali, travando uma batalha, mas o resultado foi diferente. E essa é a graça de Deus. Ali prometida já em Gênesis capítulo 3. Olha a graça, os elementos de graça repetidos, tanto no episódio que você vai ver de Caim, que matou Abel. Deus trata Caim com juízo, mas também com graça. Você vai ver, porque aquela marca que Caim recebe não é de fato uma maldição, é para a proteção do Caim, para que ninguém viesse a vingar a morte de Abel e viesse a matar o Caim. Então, aí a gente vai ver depois no dilúvio, tanta maldade, tanta malignidade, a humanidade perversa, completamente corrompida, mas Deus não a destrói. Deus preserva a humanidade. Ainda que venha o juízo, a arca, o escape, o livramento, um arco-íris, sinal de aliança de Deus, né? Olha, isso tudo são elementos da graça. Quando a gente chega no episódio de Babel, já estamos aí no capítulo 11 de Gênesis, olha que curioso, capítulo 11 de Gênesis, Babel é uma nova humanidade que descende ali de Noé, mas que rapidamente se corrompe, se desvia, há um orgulho, há uma pretensão humana, e isso desagrada a Deus. Eles estão construindo um caminho para conquistar os céus por obras, por mérito próprio, por sua inteligência, sabe? Querendo alcançar e conquistar os céus, as alturas, um lugar ao sol diante de Deus por mérito próprio. Isso desagradou a Deus, um juízo, novo juízo, se abate. E a gente fica se perguntando, cadê o elemento da graça que apareceu na queda, que apareceu até na vida de Caim, depois nos dias do dilúvio? Agora, um novo pecado gravíssimo. E é um juízo sobre as nações. Ali surge a divisão de línguas, o estranhamento, um distanciamento. E, de repente, cadê o elemento da graça? Termina o livro, não, o capítulo 11 de Gênesis, falando do quê? De uma genealogia. Quando chega na genealogia, você não pula não, né? Você não passa para o próximo capítulo, né? Você não faça isso. Genealogia está ali, não é à toa, tem alguma razão. É aquela genealogia que normalmente é chata de ler, né? Ela aponta para quê? Para uma figura, para um personagem. Vai desembocar num personagem chamado Abraão, não é não? Abraão aparece ali, na genealogia, no meio de toda aquela desgraça. Um elemento da graça de Deus. Alguém é chamado. Assim como Noé foi levantado nos dias do dilúvio, agora Deus chama Abraão. De Ur dos Caldeus, daquela Babel, daquela confusão. Babel significa confusão, confusão de línguas, de estranhamento, maldição sobre as nações. Capítulo 11, maldição sobre as nações. Deus de Babel, de Ur dos Caldeus,
chama Abraão e o abençoa e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o elemento da graça. Deus está levantando um homem, o está abençoando a sua descendência e dizendo que, a partir de Abraão e de um descendente em particular, que sabemos bem é Jesus, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Soma-se a isso aquela promessa de Gênesis 3, o procto evangelho, ali já prematuramente anunciado, um descendente de mulher que reverteria a maldição da queda, a maldição do pecado, e agora a maldição sobre as nações. Deus levanta Abraão e o abençoa, e abençoa a sua descendência, porque um descendente em especial, nele se cumpriria a bênção para todas as nações, a graça de Deus, né? E nesse mundo que estava em trevas, nos dias em que Cristo nasce, esse mundo viu uma grande luz, viu a grande luz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não chamou Abraão em detrimento dos demais povos, das demais nações, das demais famílias, das demais etnias. Deus chamou Abraão com propósito missionário. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa é a vocação do povo de Deus, vocação essa que Israel não cumpriu devidamente. E por isso acabou, muitas vezes, sendo maldição para outras famílias. É só ver a história, né, de quando Israel pisa na bola, ele é maldição. Mas quando ele cumpre a sua vocação, ele é bênção, como se deu ali em José. Por conta de José, o Egito é salvo. Esse descendente de Abraão salva o Egito, salva as nações, era um império. As nações ali próximas e o próprio povo, a sua própria nação, o próprio povo de Israel, a sua casa, a sua família. Mas está sendo ele bênção para as famílias da terra. E essa é a vocação do povo de Deus, que se cumpre em Cristo. E Cristo nasce. Ele vem em primeira mão para os que eram seus, mas os seus não o receberam, infelizmente, mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, no nome de Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é a graça de Deus. Diz a profecia de Isaías, capítulo 53, ali, que todos nós nos desviamos. Como ovelhas que se rebelam e que se apartam, fogem do aprisco e que estão agora numa condição de perdição, que por si mesmas não conseguem encontrar o caminho de casa, o caminho de volta. É muito curioso isso do caminho de volta, o caminho do aprisco, essa porta do aprisco, essa porta que, quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do paraíso. E na porta da entrada do paraíso, Deus postou 2 querubins armados, com espadas em suas mãos. Quando o templo, o tabernáculo foi edificado, Deus orientou que houvesse um lugar onde as pessoas não poderiam entrar. Apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, do Yom Kippur, que está chegando aqui, o dia da expiação se aproxima, né? Estamos aí bem pressa, nesse final de semana. Que se comemora, né, o Yom Kippur, o dia da expiação dos judeus. Agora, Deus disse que deveria haver um véu que separaria esse Santo dos Santos das demais dependências do tabernáculo, do templo. E nesse véu teria que estar pintado uma gravura desses anjos
com espadas em suas mãos, simbolizando exatamente aquilo que se viu ali no Éden. E os anjos estavam proibindo a entrada. Quando Jesus Cristo morre, e ele diz assim, está consumado, e ele morre, ele se dá como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, um fenômeno aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Esse mesmo véu que tinha a figura dos querubins se rasgou. Gente, Jesus é a porta das ovelhas, é a porta do aprisco. Ele é a passagem de Deus, isso é graça de Deus. Nós que estávamos mortos, nós que estávamos completamente alheios, sabe, perdidos por nós mesmos, nós não teríamos como acessar por nosso próprio mérito, não teríamos como entrar, não dá para construir uma torre que alcance os céus pelo nosso merecimento, pelas nossas obras, pela nossa própria justiça. Deus, vendo que nós estamos nessa condição de perdidos, ele veio até nós, ele veio ao nosso socorro, ele enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o véu do templo se rasgou e temos agora acesso, né? Ele se tornou essa porta, ele se tornou esse caminho, ele se tornou a nossa salvação. Ele é o Salvador, ele estendeu a mão. Então a salvação é algo que vem de Deus, de cima para baixo, porque nós estamos perdidos. Imagine o seguinte, de repente, você cai num abismo terrível, você fica todo quebrado, e você não tem como sair de lá, pelas suas próprias feridas. E você está numa situação desesperadora. Não há meios de você salvar a si mesmo. Pense em uma situação como essa. Essa foi a condição da humanidade depois da queda em pecado. Ficamos maculados, a nossa imagem ficou detonada, ficou comprometida. Ainda somos imagem de Deus, mas já não temos mais aquela justiça, aquela capacidade. Somos pecadores, maculados, feridos, estamos num abismo, estamos perdidos. Mas quando nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, ele estendeu a mão. Ele jamais abandonou a humanidade a si mesma. Esses atos de graça e de misericórdia, ao longo de todas essas histórias, mostram o seu grande amor e como ele se preocupa e nos ama e agora providenciou tamanha salvação. Então, ele vem ao nosso encontro. Só que essa salvação que ele oferece, ela não é compulsória. Deus não empurra ela goela abaixo. Ele oferece a salvação. Isso você vai encontrar exatamente no texto que eu acabei de recitar, lá de João, capítulo 1, né? Quando é dito, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Inclusive, isso é uma referência aos judeus, porque ele vem aos judeus como Messias, como Salvador, cumprindo as profecias e toda a expectativa do Antigo Testamento. Ele vem para os que eram seus em primeira mão. Ele é judeu. Ele é o Messias. Ele vem em salvação, em socorro dos judeus, mas os seus não receberam. Jesus entra em Jerusalém e chora à vista lá de Jerusalém, quando ele está no alto do Monte das Oliveiras, ele avista Jerusalém e ele chora. Ele diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. Repare, ele é o Salvador, ele veio para salvar, mas a salvação é oferecida e não imposta. Eu quis salvar vocês, vocês não quiseram. Tem aquela passagem de Mateus capítulo 22,
Esse texto que eu acabei de ler está no capítulo 23 de Mateus, mas se você vai lá para o 22, dos primeiros versículos, temos a parábola das bodas. O rei, se quiser abrir a Bíblia e acompanhar, eu vou falar de cabeça só para ganhar tempo, tá? Porque eu só vou dar essa palestra hoje, não é? Não vou falar com vocês todo dia, senão ia esmiuçar. Tem que então correr. Então, vai pegando aí, vai captando. Se você conhece bem a Bíblia, sabe do que eu estou falando. Se não, abre a Bíblia aí e confere. Mateus 22, a parábola das bodas, o rei. As bodas do filho do rei. O filho do rei vai casar, é o príncipe que vai casar. Aí o que acontece? Ele envia convites. Os primeiros a receberem os convites, uma referência aos judeus, eles rejeitam, eles fazem pouco caso do convite. O rei insiste, não desiste deles. Envia outros servos seus com um renovado convite, insistindo para que eles pudessem participar. Sabe o que eles fazem? Desta vez, eles não apenas rejeitam, fazem pouco caso, eles agora maltratam os servos do rei, que estão bondosamente, graciosamente, estendendo um convite para participarem do banquete honroso das bodas do filho, do rei, do príncipe. E maltratam e matam esses servos, que representam os profetas. Olha as palavras de Jesus no capítulo seguinte, no capítulo 23. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis, como a galinha ampara, protege seus pintinhos, eu quis salvar vocês, mas vocês não quiseram. E não quiseram de maneira taxativa, rejeitaram, fizeram pouco caso, mataram os profetas, e agora estão prestes a quê? A matar o próprio Cristo. O Senhor, o rei, fica enfurecido e julga, aí vem um juízo. Juízo esse que o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, profetiza, que viria sobre Jerusalém. Eis que teus inimigos te cercarão de trincheira. E aquela geração que foi a responsável pela morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do Messias, ela sofreu um juízo terrível. No ano 70, Jerusalém foi cercada pelos exércitos romanos. O sítio durou anos. Houve fome, ai das grávidas, todas aquelas coisas, porque culminou com uma destruição terrível da cidade de Jerusalém, que foi queimada. Judeus mortos, os que sobreviveram espalhados pelo mundo, exílio esse que durou até pouco tempo. Sim, somente no final do século XIX, começo do século XX, é que os judeus começaram aos poucos a regressar, e somente depois da Segunda Guerra Mundial é que Israel foi considerado um Estado, e ainda tantas disputas. Olha só o juízo que se abateu. Mateus 22 está falando disso, o juízo que viria sobre os judeus por conta da rejeição do Cristo. Aí, o convite é estendido, porque vai ter a festa, gente. A festa vai acontecer, a festa da salvação. Essa festa que é a de tudo de bom na presença do rei, essa dádiva, essa graça. É estendido, esse convite é estendido agora. Os servos são mandados para toda parte, para todo lado, indistintamente, para chamar todo mundo indistintamente, não é? E essas pessoas são pegas, muitas vezes, de surpresa. Parece até uma pegadinha da TV. Que história é essa? Eu
Convite do rei? Você está de brincadeira. Que isso? Ah, vai enganar outro, né? Às vezes é bom demais para ser verdade. Por isso que é dito ali, force-os aí. Ou seja, o use de persuasão, porque muitos não vão nem acreditar de tão bom que é. O evangelho, a pregação do evangelho, essa graça de Deus é uma notícia tão boa que tem gente que tem dificuldade de acreditar. Que há perdão de pecados, a vida eterna, não baseado em nada que a gente, do jeito que a gente está, sendo pecador, de repente olha para ele, olha para o Salvador e encontra o perdão, encontra a graça, encontra esse convite para ser filho de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, gente, uma coisa tremenda. E eles são chamados de última hora, muitas vezes. E pobres, mendigos, em todos os cantos, em todos os lugares. Muitos deles deviam protestar, dizendo assim, mas eu não tenho nem roupa, eu vou lá para passar vergonha na festa do rei, eu vou ser envergonhado. Não, calma lá. O Senhor, o rei, está providenciando roupas para todo mundo participar. Lembra quando o filho pródigo volta para casa em frangalhos, maltrapilho? O pai providencia para ele um banho, sandália para os pés, uma roupa nova, um anel de filiação, a dignidade restaurada. Isso é a graça do pai. Para todo mundo que recebeu o convite, uma roupa de honra. Você não vai com a tua roupa. Sua roupa não é digna dessa festa. Que representa o quê? As nossas obras, a nossa justiça. É a justiça dele. Ele que vai te dar a roupa. Ele é que vai te cobrir. Ele é que vai te vestir. Você vai estar bonito nessa festa. Né? Vai estar muito bem amparado. Você não vai passar vergonha nessa festa. Ele está propiciando tudo o que você precisa para a sua salvação. Toda a justiça dele aplicada à tua vida. Ele te declara limpo. Ele não apenas perdoa os seus pecados, purifica o seu coração, lava a sua alma, regenera você, te santifica, te justifica, te dá uma roupa nova. Isso é maravilhoso. E aí, de repente, a sala do banquete está repleta de gente muito bem vestida, com a roupa que o Senhor providenciou, mas tem um camarada lá, eu acho que era homem, mas vai que era mulher. Pode ser que... Vou colocar uma mulher nessa história, porque eu sempre, quando contei como homem, isso aí também não está certo. Pode ser homem, pode ser mulher. É alguém. Vamos supor que é uma mulher que tinha um vestido que ela achava que era o máximo. Ela falou, eu não vou com outra roupa, eu confio na minha roupa que é bonita. Eu confio na minha roupa, confio no meu taco. Eu não preciso de uma outra roupa, eu tenho uma muito boa. Você está entendendo? Ô, homem, eu tenho um terno, eu vou de black tie, eu tenho aqui, eu já investi pesado, eu não preciso como esses maltrapilhos aí que foram encontrados. Eu tenho uma roupa, eu trabalhei por ela, eu investi pesado, eu vou com ela. E aparece um cidadão lá com uma roupa diferente daquela que o rei providenciou. E o que acontece com ele? Aí se chama a atenção do rei, falou, como é que ele ousou entrar aqui com qualquer roupa? No convite já estava escrito. Esse convite, olha, pode vir, a roupa é essa. A salvação, meus irmãos, é pela graça. A roupa que ele providencia para você é graça dele. Mas não é pelos nossos meios, não é pelas nossas obras, não é pela nossa roupa, pela nossa justiça, por qualquer coisa nossa. A gente tem que se desfazer de tudo que é nosso e falar assim, isso não é digno dessa festa. Senhor, me torne digno dessa festa, só o Senhor, é a sua graça. É a sua graça que me dá
essa honra de participar, e é com a tua veste que eu vou lá, é com o sangue do Cordeiro, é com a justificação que vem do Calvário. Essa história é muito linda, e ela termina com a moral da história. Olha a moral da história de Jesus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O conceito de eleição, tão badalado, né, no mundo teológico, defendido por Jesus nessa parábola, qual é? Jesus está falando de eleição. Ele está falando de chamado. E ele está falando de eleição. Eu pergunto para vocês, tinha alguém que precisava estar fora desse banquete? Desde antes? Não. Alguém já estava eleito antes da história começar, eleito para não participar dessa festa? Ninguém. Só se sabe dos eleitos no final da festa. Quem são os eleitos? Aqueles que aceitaram o convite da graça, nos termos estabelecidos pelo rei. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem com a sua roupa aqui, não vem com o seu mérito, não vem com as suas obras. É dom, é dádiva de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ninguém pode dar uma de bacana. A minha roupa é melhor do que a sua, sabe? Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que o Pai preparou de antemão para que andássemos nelas. As boas obras têm lugar na vida cristã, né? Elas são produto dessa obra grandiosa de salvação, que é pela graça, é o Espírito, é o fruto do Espírito. Não é obra da carne, é fruto do Espírito, dessa graça que nos alcançou. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então, essa é a graça. Aí sim, pela graça, sou o que sou. Pela graça, pelo Espírito, pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações, nós também amamos. Nós o amamos porque, primeiramente, ele nos amou. Nós o amamos porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que também é graça de Deus que ele nos outorgou. E todas as nossas ações agora, que se tornaram boas obras, são frutos do Espírito e da ação de Deus em nós. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer, mas com ele temos uma responsabilidade grande de produzir frutos dignos de arrependimento, o fruto do Espírito, né, que é amor, que é alegria, que é bondade, generosidade, mansidão, domínio próprio, todas essas coisas, resultados de Deus em nós. Aí o equilíbrio, né, entre fé e obras. Obras sempre como produto e não como a causa de nossa salvação, como resultado dela, de quem está em Cristo, de quem caminha com Cristo, quem recebeu essa graça. Portanto, eleitos são os que aceitaram humildemente o convite, de mãos vazias, tomaram posse da dádiva da salvação, da roupa que é a justificação, a santificação no Espírito, e participaram pela graça de Deus, de um banquete que eles sabem muito bem, nunca fizeram por merecer. Né? É isso aí. Eu ia usar slide e tudo mais, mas eu falei, acho que vou acabar tomando muito tempo. Eu vou falar de cabeça mesmo. E foi isso que saiu. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus não quer que ninguém pereça. Repare quanta insistência ele teve em relação aos judeus. Né? Ele não queria que eles ficassem de fora. Jesus chorou. A salvação, a graça, é oferecida, não imposta. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ele não entra em Jerusalém montado num cavalo cercado, acompanhado por um exército poderoso para subjugar os seus inimigos, mas montado num jumentinho. Ele vem cativar. Ele atrai pela via do amor. Né? Ele escolheu esse caminho.
não da subjugação e não da força. É a graça, é o amor oferecido para mim e para você. Nisso não há distinção. Deus não faz acepção de pessoas, nem judeus, nem gentios, ninguém. Todos, em todos os lugares. Deus ordena todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Pregai o evangelho a toda criatura. Estendo o convite, o ministério que nos é dado, o ministério da reconciliação, a todos. Jesus se volta para a multidão e diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Quem quiser, venha e beba. Indistintamente, porque Deus ama a todos. Oferece salvação a todos. E os eleitos são aqueles que, no final das contas, vão aceitar esse convite, vão crer e vão entrar na festa pelos méritos de Cristo. É isso aí, gente. Perguntas agora, fiquem à vontade. Irmãos, podem abrir o áudio ou mandar no chat, tá bom? As perguntas, quem tem. Foi uma aula tão linda, né? Eu nem vi o horário passar. Muito lindo mesmo. Então, quem tiver perguntas... Oi! Só uma... achei interessante quando o bispo fala, é só uma observação, né? A questão da obra como produto, não como causa da salvação, né? É bem interessante porque a gente percebe que muitos grupos, né, ou mesmo pessoas, né, que querem colocar tipo as suas obras, né, a sua bondade, né, algum feito, né, que ele tem, alguma qualidade, como se fosse algo muito importante, e isso já garante para ele, sei lá, não, eu sou muito bom, né, e eu acho que Deus não vai me castigar. Eu já vi muita gente comentando, fazendo esses comentários, né, e o bispo esclarecendo a questão da obra, né, que é bem interessante, né, nós somos salvos pela graça, né, mediante a fé, como o bispo já bem explicou, né, e não pelos nossos méritos, né. E aí a gente pode, sei lá, de repente estender para outras questões, tipo, alguém pode pensar, bom, eu vou para a igreja todos os dias, eu sou dizimista, eu sou ofertante, e colocar isso como se fosse um meio para alcançar a salvação, né? É só essa observação do bispo, né, que eu achei bem interessante, né, que acho que para nós é muito importante perceber que não colocar as nossas obras como um meio para a nossa salvação, e sim conciliar, né? É a fé, né? A nossa fé. É só isso, pastora. Bem Muito interessante bom. a nossa lista. Muito bom. Obrigada, Amém. viu, irmão Francisco? Amém. Muito bom. O Parece que a Maria bispo. Helena... Isso, o senhor viu a pergunta dela, né? Fica à Pode ler. vontade. Pode ler a pergunta dela, Delma. Pode ler? Diz assim. Ai, cadê? Sumiu. O bispo pode falar um pouco sobre os meios de graça, por favor? Muito bem. Meios de graça. Vamos lá. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Tem gente que fala assim, eu quero ter mais fé, mas não lê a Bíblia. Então, ou seja, há um meio de graça para você ter mais fé, você está entendendo? A fé vem pela palavra de Deus. Então, estudar a Bíblia é um meio de graça. A oração é outro meio de graça. Participar dos cultos é outro meio de graça. Eu diria, se você contemplar a criação, contemplar e conseguir discernir a mão de Deus em tudo isso, também é um meio de graça. Há uma revelação de Deus na criação, né? Você pode se conectar com Deus e sentir o seu amor, o seu cuidado, a sua providência. Jejuar também pode contribuir. Você pode... Não é que isso... Parece que tudo isso parece obra, né? Mas, de fato, são meios pelos quais
a gente vai crescendo, né? Porque veja só que há umas exortações da Bíblia sobre crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não é? Então, bom, se está dizendo que eu devo crescer, como é que isso se dá? Isso se dá através dos meios de graça. Quando eu aproveito para estar numa reunião como essa, eu vou ouvir a palavra, eu vou estar em comunhão com os irmãos, nós vamos orar uns pelos outros, na comunhão, né, dos santos, né, a graça, uma graça de Deus na vida de outras pessoas. Deus pode se valer de uma palavra, de alguém, para trazer um conforto, uma direção, né, um estudo, versículo. De repente a gente lembra de uma passagem bíblica ou lembra de um episódio. E tudo isso são recursos que nós temos à nossa disposição, que a gente pode se valer deles para ser edificado, para ser fortalecido. E tem gente que às vezes faz pouco caso dessas coisas, não dá o devido valor. A ceia do Senhor é um meio de graça, né? Então, tudo isso são bênçãos, são recursos que o Senhor coloca à nossa mão. Então, façamos bom uso deles para crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém. Respondido, Lena? Sim, nós estudamos sobre os meios de graça e eu achei muito interessante a aula com a professora Hope. E aí eu quis que o bispo falasse, porque eu acho que os irmãos, né, também tinham que conhecer um pouco disso. Muito bem. Muito Excelente. bom. Ela não faltou no dia da aula da Hope. E a Hope manda muito bem, né? Ela tem um livro As muito aulas bom dela de são boas devoção. mesmo. Quer perguntar? Alguém mais quer fazer perguntas? Sim. Oi. Eu achei muito interessante com relação ao versículo que fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, né? Eu sempre, ao ler esse versículo, ficava, mas como assim? E o bispo deixou bem claro que todos temos, o chamado de Deus é para todos, a salvação, a graça, na verdade, mas os escolhidos, a escolha vem de cada um, né? Vem da gente querer, é isso que... É mais ou menos isso, né, bispo? Isso mesmo. Lembra das bem-aventuranças? Qual que é a primeira bem-aventurança ali da série? Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes de coração, né? Veja que essa condição sine qua non, número 1 de todas as bem-aventuranças, exatamente aquele que reconhece a sua miserabilidade e a sua necessidade de perdão, de salvação, que não chega diante de Deus com pompa, que não apresenta uma folha de serviços prestados, que está confiando nelas, e que chega assim como um maltrapilho diante de Deus, de mãos vazias, e como o cego de Jericó clama, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É isso aí. Então, é por aí. Essa é a condição, né? A condição para a gente poder receber. Então, todos são chamados, mas quem é que vai acolher o chamado? Aqueles fariseus que confiavam na sua própria justiça, que desprezavam qualquer necessidade de um Salvador? Aqueles que se acham sãos não procuram médicos, disse Jesus, mas eu vim buscar e salvar o perdido, o doente. É isso aí. Quem tem consciência? Por isso ele colocava assim, as prostitutas e os publicanos vos precederão no céu. Qual é a vantagem das prostitutas e dos publicanos? Nenhum deles se acha digno do céu. Nenhum deles. Eles tremem na base só de pensar que vão ter que se deparar com Deus. E, nesse sentido, estão mais próximos do reino dos céus do que os outros, que estão cheios de si, com confiança na sua própria justiça. Então, quão mais perto de Deus estão os que reconhecem a sua pecaminosidade, a sua miserabilidade, a sua necessidade de salvação. E a gente vê episódio após episódio de Jesus com aqueles santarrões e deu no que deu, né? Mas era Jesus com os pecadores, salvando os pecadores, que era um escândalo
para os santarrões da época, né? Jesus ali na companhia dos pecadores, fazendo rebuliço santo, veio salvar, buscar a ovelha perdida. Deixa, inclusive, às vezes, as 99 para buscar a que está perdida e a ferida. Então, é isso aí. Muito bom. Obrigada. Muito bem. Quem é o próximo? Aproveita que o bispo tá aqui, ó, à disposição para responder. Estou animado. Isso, aproveita, gente. Alguém mais queria fazer? Pode fazer pelo chat, se tiver vergonha de falar por áudio. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estão ouvindo? Fala, Sandra. Oi, tudo bem, bispo? Tudo na paz. Então tá bom. Você também, né? Tudo na paz. Tudo. Eu também, tudo na paz. Ei, que bom. Então, você falou das prostitutas e tal, né? E a gente já teve até uma conversa rápida sobre isso, né? Porque eu acho que a igreja não está preparada para receber, às vezes, essas pessoas, porque ela tem medo, né? Não sabe lidar, né? E acho que tem um pouco a ver com isso, né? Medo de se contaminar, alguma coisa assim, né? E eu gostaria que falasse alguma coisa sobre isso, porque é um assunto difícil mesmo. Para mim também é um pouco, né? A gente não sabe mesmo. Eu também não saberia, né? Como que é isso? A gente tem medo porque a gente se acha santo, né? E como que se vai receber uma pessoa assim na igreja? É difícil, né? Você sabe que o pastor José Emílio Emerenciano, que foi o primeiro pastor do Concílio Brasileiro, um cearense arretado, cheio do Espírito Santo. Uma vez ele foi pastor em Lins, e Lins era uma nova igreja que estava surgindo. E o pessoal lá, a maior parte deles era do Concílio Nikkei, eram japoneses, oriundos da colônia japonesa, e não conheciam muito bem ali a localidade, mas aproveitaram uma oportunidade de comprar um terreno, sem saber, o preço estava bom, mas era a zona do Meretrício de Lins. Ali surgiu a nossa primeira igreja metodista livre em Lins. E construíram lá o templo. O pastor foi designado para lá, chega lá, o templo está exatamente ali, na zona do Meretrício, da cidade de Lins. E pastor Emílio Emerenciano, muito evangelista, né? Ele chegou, já chegando, passeando pela redondeza, distribuindo folhetos, convidando todo mundo. Sabe Mateus 22, ali, a parábola das bodas? Todo mundo. Ele não discriminou ninguém. Então ele entregava o convite para as prostitutas também. Cafetões, todo mundo lá, estava bêbado, os que procuravam também as prostitutas, todo mundo estava convidado para a igreja. Uma igreja mais conservadora, né, de origem japonesa. Você imagina o rebuliço que deu quando chegou o domingo, e boa parte delas aceitou o convite. A dona Irene, a esposa do pastor Emerenciano, dizia o seguinte, que a igreja nunca ficou tão perfumada em toda a sua história como naquele culto, naquele domingo. Lá estavam as prostitutas atendendo o convite, e o pastor pregou, teve o culto, mas depois do culto, Sandra, o pastor foi chamado a atenção. Brigaram com ele. Ô, pastor, o que deu na sua cabeça convidar essas pessoas? Olha, isso vai contaminar a nossa igreja. Tudo isso que você estava falando, né? Isso contaminou a nossa igreja. As mulheres já ficaram dando cotovelada nos maridos, afastando os maridos das prostitutas. Ficou um negócio assim. Os nossos filhos, temos que proteger. De repente, o mundo invadindo a igreja. E esse conceito, olha o conflito que se deu ali, né? E isso que você está falando acaba acontecendo hoje, talvez em menor monta, né? Os tempos passam, mudam e tal, mas existe, e deve realmente existir por parte de muitos crentes uma certa resistência que pessoas
de assistir, né? Se acheguem à igreja. O que falar então de travestis, né? Uma vez chegou 3 travestis na igreja que eu pastoreava agora, de Mirandópolis, né? E como é que nós acolhemos, né? Tem que acolher como a gente acolhe qualquer outra pessoa, né? Não importa. São pessoas pelas quais Cristo morreu. Deus ama essas pessoas. Eu queria mais e mais gente que está distante da casa do Pai. São como o filho pródigo que está machucado, está ferido, está precisando de cura, está precisando de ajuda, está em frangalhos, a sua roupa não está digna, né? Mas nós estamos ali para acolher. E a misericórdia de Deus é muito acolhedora. A misericórdia de Jesus é muito acolhedora. Ele vai acolher os publicanos, que era o grupo mais odiado, mais tido por pecador, assim, no contexto judaico daqueles dias. Prostitutas e pessoas endemoniadas, os bêbados, sabe? Ele foi muito simpático. Jesus é amor. E as palavras de Jesus, até para uma mulher pega em adultério, onde tinha um monte de gente com pedra nas mãos, são palavras que a defendem, que a protegem. E não são palavras de condenação. Eu também não te condeno. Essas palavras são fortes. Eu não. E como a gente é rápido em querer condenar todo mundo, né? Que pensa diferente. Quem é lulista condenando o bolsonarista, quem é bolsonarista condenando o lulista. E divisão na igreja por causa disso. Ódio, separação, já vejo com outros olhos, são do capeta, vocês são do inferno, qualquer coisa assim. Está tão longe do coração de Deus e do olhar de Deus, do olhar de Jesus, um olhar misericordioso, bondoso, acolhedor, misericordioso. É um pai de braços abertos para pegar um filho que está fedorento, que está quebrado, que está arruinado, que nada merece daquele abraço. Vamos aprender com Jesus e vamos amar as pessoas. A gente ama sem exigência, né? Ama porque fomos chamados para amar. Se elas vão mudar ou não, eu não sei. Eu amo a despeito. Não quer dizer que eu concorde, né? Isso é outra história. Não quer dizer que elas estão certas. Isso é outra conversa. Mas nós fomos chamados para amar as pessoas, que as pessoas se sintam amadas pelo seu jeito de olhar, pelas suas palavras, pelo seu abraço, pelo seu acolhimento, né? Sem que, com isso, você esteja referendando suas ações. Jesus não estava referendando nada. O pai não estava referendando as ações do filho pródigo. Ele o abraçou e o amou. Estava dizendo, eu te amo, meu filho. É isso que ele está dizendo. Está dizendo, você estava certo, fez muito bem durante todo esse tempo que você estava longe. Não é isso, não. Essa é outra história. Mas eu te amo. Eis aqui o meu abraço. Te quero bem. Não estou aqui para te julgar. Jesus falou assim, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. O juízo é esse. A luz veio ao mundo, mas tem gente que ama mais as trevas. Lembra? A luz não é imposta. A luz é oferecida. Mas tem gente que prefere as trevas. Aí a escolha é de cada um. Obrigada, Bispo. Como sempre, né? Muito bem explanado. Muito boa. Eu ia falar da Marília Mendonça. Conhece aquele corinho da Marília Mendonça? Não. Não lembro. Tem várias músicas dela, né? Mas eu falo corinho porque tem umas que parecem mesmo evangelho. Ela tem tinha um background evangélico, né? Então eu acredito que ela compôs aquela da Calçada. Não sei quantos aí adoram a Deus com as músicas da Marília Mendonça, mas essa aí é boa. A da Calçada é muito legal, gente. Se você soubesse 1/3 da história, não me julgava, não me condenava.
eu não sou muito bom de música, não, mas é meio isso. Diz assim: hoje você me vê assim e muda de calçada. Mas se você soubesse 1/3 da história, você me abraçava e não me apedrejava. Eita lasqueira! Então, que sirva para nós também. Marília Mendonça estava dando recado, as pedras às vezes falando. Ela conhecia a passagem da mulher pega em adultério e o pessoal com pedras nas mãos, pronto para julgar. Né? E, aliás, ali para julgar a mulher, né? Cadê o homem que foi pego em adultério? Nada para o homem e tudo contra as mulheres, né? E mundo velho de guerra. Até hoje, né? Até hoje, meio assim. Até hoje é assim, infelizmente. Obrigada, bispo. Deus abençoe. Deus abençoe. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? A Luciana, quanto ensinamento, que possamos ter esse amor genuíno. Os irmãos riram bastante com a música da Marília Mendonça. Realmente, né? Ela era evangélica. Tem tudo, eu não estou referendando tudo da Marília Mendonça, mas essa música é interessante. Tem umas lá que eu acho, tem umas que eu acho muito boas. Outro dia eu estava ouvindo, gente, eu ouço de vez em quando umas coisas assim, mas eu acho bom. Acho bom, a gente tem que examinar tudo que é bom. E eu não conhecia uma música dela antes dela morrer. Quando eu conheci, eu falei, mas tem umas canções, sabe, sobre fidelidade, sobre... Eu achei o máximo. Eu falei, nossa, a gente precisa... Tem coisa... Ela tá dando uma aula de atitude. De atitude que eu acho que as mulheres podem aprender. Nem tudo, né? Examina tudo que é bom, mas tem umas atitudes que ela... Olha, eu não sei, eu não vim aqui para falar da Marília Mendonça, mas eu achei muito legal. Tem umas coisas lá que eu falo, meu, essa mulher não era boba, não, muito inteligente, e ela está dando os recados, alguns, né, pelo menos, eu não sou especialista, não, mas alguns eu achei muito bons e que, sabe, supera. De mulher para mulher, supera. E às vezes as pessoas não superam e não se valorizam, se deixam pisar, explorar e se escravizar, e às vezes tem que realmente superar, né? Deus não te chamou para escravidão, não. Verdade, amém. Alguém mais gostaria de compartilhar alguma coisa? O pessoal está falando que a aula foi maravilhosa. Alguém mais, irmãos? Senão nós vamos ir para a conclusão. Conclusão, deixo com vocês, hein? Não, bispo, o senhor dá conclusão. A Marjorie colocou assim, glória a Deus, a chave para se colocar no lugar do outro, graça e amor. Uma vez que reconhecemos tamanha graça por nós, o resultado é empatia. Verdade. Olha, eu então vou concluir com isso. Pode concluir. Você e eu somos filhos da graça e da misericórdia de Deus. Não somos melhores do que quem quer que seja. E quando a gente tem consciência de que é filho dessa misericórdia, dessa graça que nos alcançou, que lavou a nossa alma, o nosso olhar para o outro é diferente. Não é um olhar de superioridade. Não é um olhar do eleito. Eu sou eleito, eu sou o tal, fiz por merecer. Não. Isso que me alcançou, alcança você. E me alcançou na sua condição. Não porque eu seja melhor do que você. Esse amor não é para mim, é para você também. Não é só para mim, não é para a igreja. Ele é propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então, eu olho para os pecadores não de uma perspectiva, de um patamar de superioridade, de alguém que está por cima da carne seca, mas é com olhar de servo, é com olhar de misericórdia, é com olhar de compaixão. Então, o maior no reino dos céus é o menor, é o que serve.
Então, a gente, quando é filho da graça e da misericórdia, a gente é mais perdoador. Aquele que não perdoa é aquele que está se colocando no mérito, é aquele que se sente melhor do que o outro. Você só não perdoa se você se sentir melhor do que o outro. Pode pensar nisso. Eu jamais faria isso. Será? Né? Dada as condições, as devidas condições de temperatura e pressão, será que não? Por quê? Nos sentimos tão melhores do que as outras pessoas. Outro dia eu conversava com minha esposa sobre... Bem, eu sou um privilegiado, né? Eu nasci num lar que eu tinha influência cristã evangélica. Tinha uma igreja metodista livre na rua de casa. Tinha uma madrinha, uma mãe, uma segunda mãe católica que era catequista. Eu aprendia dos padres, eu aprendia da igreja católica, eu estava na escola dominical. Eu cresci. Gente, eu sou fruto disso. Aí eu vou me sentir melhor do que outras pessoas. E se eu não tivesse nada disso? Se eu tivesse sido filho do traficante? Se minha mãe fosse uma prostituta? Se tivesse assassinado os meus irmãos e meu pai? Se eu tivesse vivido em outro contexto? Quem disse que eu seria melhor do que aqueles que... Você está entendendo? A gente, às vezes, se acha. Simplesmente porque não consegue se ver na pele das outras pessoas, né? Então, sejamos um pouquinho mais conscientes de tanta graça que recebemos e que, de repente, é por sua graça que eu me encontro em tal e tal circunstância e não posso, por conta disso, me sentir melhor do que outras pessoas, dadas as condições mais favorecido fui do que outras pessoas. Então, quando eu olhar para outras pessoas, eu posso lembrar de toda a graça e misericórdia que me alcançou e não me sentir melhor do que quem quer que seja. E se eu sou o que sou pela graça de Deus e pela sua misericórdia e não me sinto melhor do que quem quer que seja. Então, aí a gente vai... Essa graça é maravilhosa porque ela transforma a nossa perspectiva, o nosso jeito de ser e os nossos relacionamentos. Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês hoje. Amém. Amém, louvado seja Deus, né? Nós que agradecemos, e Bispo, eu vou pedir para o senhor orar encerrando, mas antes disso, só dar alguns avisos importantes. O primeiro, quando a gente terminar aqui, pedir para as mulheres não saírem, que a gente vai ter uma reunião rápida. Nas próximas 3 quartas-feiras, vocês também vão ter aula bônus, com 3 irmãos que estão no seminário, que prepararam uma aula especial para vocês. E eu vou mandar no grupo a apostila que a gente vai seguir durante esses próximos encontros até o mês de novembro. Ai, Bispo, acho que eu queria não, vou mandar uma mensagem para o senhor, falando qual vai ser o dia da nossa formatura, para o senhor poder entregar os certificados lá e trazer uma palavra abençoada. Combinado. Quer que eu ore agora? Sim, o pessoal agradeceu, falou que a aula foi muito didática, que foi uma aula linda como sempre, de fácil entendimento, muito bom. E agora os próximos professores que vão dar aula, que se segurem, né, Bispo? É graça, gente, é graça. Nada. Essa é a graça de Deus. Eu ouvi o pastor Joel Hayashi, que ele pregou no aniversário da igreja, ele disse assim, que ele nunca comunicava... tinha gente que perguntava, quem é que vai pregar amanhã, pastor? Dependendo de quem for pregar, a pessoa nem ia, ou desanimava, ou ficava mais animado. Aí ele nunca dizia, e ele dizia assim, olha, é a palavra que vai ser pregada, não é? Muito bom. Vai ser ensinada. A palavra merece todo o nosso prestígio, né? E Deus usa as pessoas e fala através delas, né? É isso aí, Deus abençoe. Amém. Amém. O senhor ora, então, por favor. Oro, sim. Amado Pai Celestial, te agradeço por esse momento tão precioso que o Senhor nos concedeu. É a tua graça também. Tudo é tua graça. O dia que raiou, o copo d'água, o alimento, é o Senhor da nossa vida. As oportunidades que tivemos e quando caímos, o perdão, uma nova chance,
Ah, o Senhor nos ergue do pó. O Senhor é maravilhoso. Bendizemos o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. E somos filhos dela, Senhor. Ajuda-nos a crescer nessa graça, nessa misericórdia e produzir esses frutos que são de amor, de generosidade, de bondade. E sermos sal da terra e luz do mundo por onde a gente caminha. Abençoa o dilema, as tribulações, as lutas de cada um, as ansiedades. Lançamos sobre o Senhor toda a preocupação, toda a ansiedade, na certeza de que o Senhor cuida de nós. O Senhor tem um caminho no meio do temporal. Obrigado porque podemos sempre contar contigo. O Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, com graça, com compaixão. Bendito seja o Senhor e teu grande amor em Cristo. Agradecidos. Amém e amém. Valeu, pessoal. Muito bom estar com vocês. Uma boa noite para todos. Bispo, obrigada. Deus abençoe. Boa Até noite. a próxima, se Deus quiser. E, meninas, não saiam da sala, tá? Por favor, para a gente conversar.